Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte aí da ESPN Sport Center, comentando tudo aí sobre o Flamengo, né? Que faz uma proposta aí para o coordenador da base do Palmeiras, né? Damos chapéu aí. E também sobre o novo reforço que pode pintar aí, que é Roger Guedes, já é aprovado pelo novo presidente do Flamengo. Então assista ao final e não perca nada sobre o Flamengo aqui. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Outra notícia sobre o mercado da bola, ela não é propriamente dita dentro de campo, mas obviamente que tem reflexo lá. O Flamengo fez uma proposta para tirar o João Paulo Sampaio, que é coordenador das categorias de base do Palmeiras, e levar para lá, né? O Flamengo que está com uma nova diretoria, com a eleição do Luiz Eduardo Batista, o BAP. Mas eu apurei aqui, conversei com uma fonte do Palmeiras, que não foi a primeira vez que o Flamengo convidou o Sampaio. Isso já tinha acontecido 2 vezes e as 2 recentemente, já com esse grupo que ganhou a eleição. Eles ainda obviamente não tinham ganho a eleição, mas estavam possivelmente ali estudando como compor a nova diretoria e fizeram uma proposta que o Sampaio recusou, depois fizeram uma outra proposta que ele também não aceitou e agora essa terceira proposta, né? A gente pode falar até que foram 2 convites, digamos assim, mas agora sim uma proposta para tentar levar ele ainda não deu resposta, mas o Palmeiras tem um certo otimismo de que ele não vai sair. Isso porque o João Paulo Sampaio é responsável pelo trabalho de excelência que o Palmeiras conseguiu nas categorias de base desde 2015. Pessoas da minha idade vão lembrar que o Palmeiras nunca era associado a um grande trabalho nas categorias de base e isso mudou nesses últimos 10 anos. Não só pela quantidade de jogadores revelados, mas também pelas vendas, né? O Palmeiras soma mais de R$1 bilhão de vendas de nomes de jovens jogadores que saíram da base nesses últimos anos, né? E também o Palmeiras nesses últimos anos passou ao time com mais títulos no Brasil em categorias de base. O Palmeiras tem sim um certo otimismo de que o João Paulo não vai sair. É fundamental, como eu disse, o trabalho dele não é visto, mas reflete muito em campo. Essas são as informações do Palmeiras nessa quarta-feira. Glaucia e meus amigos. Muito obrigada, Rafa. Beijo para você, trazendo as informações do Palmeiras, de chegadas, de saídas. Antes até da gente puxar também o Facundo, o Fer, vou aproveitar esse gancho que o Rafa devolve para a gente, falando dessa possível saída do João Paulo. É inegável o trabalho que tem sido feito nas categorias de base do Palmeiras nos últimos anos. Não só os meninos que estão sendo aproveitados e que foram negociados com o exterior, enfim, aproveitados no profissional, mas na base mesmo, né? O Rafa lembra bem, nos últimos anos existe um domínio desse Palmeiras nas categorias de base também e é natural que haja essa vontade de levar o cara que faz essa coordenação. Foi algo que o Palmeiras também muito bem reestruturou nos seus últimos anos. O trabalho dele é fantástico, do João Paulo Sampaio, ele é referência, ele moldou um Palmeiras muito dominante na base, conquistando títulos, e acho que o grande objetivo da base não é só você levantar troféu, o principal é você formar, você revelar, e o Palmeiras é uma máquina, né, de entregar jogador de muita qualidade. A gente já viu alguns recentes, o Estevão, que veio sim do Cruzeiro, mas terminou a sua formação dentro do Palmeiras, o próprio Hendrick, o Luiz Guilherme. O Palmeiras consegue ter retorno técnico e retorno financeiro muito grande para continuar a ser um clube de primeira prateleira no futebol continental. E tem mais gente boa também para subir nos próximos anos. Então, assim, é natural que ele seja um profissional muito procurado no mercado e é natural que o Flamengo, buscando uma linha mais profissional, tentando se capacitar e também contratar profissionais, né, que possam agregar dentro do departamento de futebol, busca o João Paulo Sampaio. Eu acho que para o Palmeiras seria uma perda enorme, uma peça do tabuleiro, né, do sucesso do tabuleiro palmeirense que, se a Leila puder fazer uma força para segurar, seria fantástico. E seria um grande reforço para o Flamengo, porque acho que o Flamengo tem esse DNA também, né, de formar jogadores de muita qualidade. Com o João Paulo Sampaio poderia ficar ainda mais poderoso. A gente fala muito em gastar dinheiro em contratar e segurar jogadores, mas outros profissionais também precisam desse investimento do clube, porque está tudo muito, muito ligado, né? Tem os números aí do Facundo Torres, a proposta para o João Paulo e também como o clube está se reestruturando, agora vai entrar uma nova gestão também no início do ano que vem. Então, o que o Flamengo está pensando aí nessa visão de mercado, não só em campo, mas também fora dele? Pedro Henrique Torres, seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo pra você, abraço aí, Donan, o Donk também, todo mundo ligado com a gente sempre
neste Sport Center. Temporada acabou em campo para o Flamengo, mas fora de campo bem agitado, especialmente por essa troca de diretoria que vai acontecer bem daqui a pouquinho. Oficialmente o Flamengo tem um novo presidente, né? Porque Luiz Eduardo Batista, o BAP, foi eleito na última segunda-feira, 1.731 votos na eleição que ocorreu na sede da Gávea, justamente aqui atrás, na zona sul do Rio de Janeiro. Então o novo presidente toma posse no próximo dia 18 e está dando aquela mapeada com seus pares, né, na situação atual do Flamengo. E para isso junta com a reestruturação que ele quer fazer em todo o ambiente do clube, especialmente também no futebol. Isso passa, como a gente tem falado, nossos companheiros no espn.com.br já publicaram também, a tentativa de tirar o coordenador da base do Palmeiras, responsável ali por revelar, achar Estevão, Hendrick, o João Sampaio, né? Então o Flamengo já fez ofertas, o João está tentando, por enquanto, permanecer no Palmeiras, mas o Flamengo tenta seduzi-lo a todo custo. E aí entra uma outra peça nessa operação, o José Boto, diretor executivo, que está bem encaminhado com o Flamengo. Já era nome muito discutido ali desde que o BAP foi anunciado como candidato, falava-se nos bastidores, mas ninguém comentava tanto para não ser um trampolim político, por exemplo, na ocasião. Mas de fato está bem encaminhado o José Boto, português, passagens pelo Benfica e também pelo Shakhtar, né? Está no futebol croata atualmente. E aí tem uma boa ligação com o João Sampaio do Palmeiras. O Flamengo acredita que pode ser uma chance de trazê-lo, então fazer essa duplinha ali, reestruturar o futebol rubro-negro a partir daí. E aí os pares já vão se conversando, gestão atual, a futura gestão, para tentar entender, mais ou menos, passar o bastão e tocar o barquinho da forma que entende que seja melhor. A previsão é que o caixa tem apenas 3 milhões de reais no fim desse ano, uma situação mais complicada assim para tocar o início do primeiro trimestre. Não é um Flamengo asfixiado financeiramente, nada nesse sentido, mas é um Flamengo para ficar mais alerta. Então, por isso, pode ser que tenha que vender um ou outro jogador. Tem nomes cobiçados pelo mercado europeu, Wesley, Fabrício Bruno, o jovem Lohan, Matheus Gonçalves, por exemplo, ou recorrer a um empréstimo bancário, o que aí elevaria a dívida do clube, né? Algo que já está bem equacionado. O Flamengo tem capacidade de endividamento, mas fez investimentos altos, como, por exemplo, a compra do terreno no gasômetro para construir o seu estádio, e comprou Alcaraz, tem Alexandre, contratou, Michael, enfim, jogadores que chegaram sem custo, mas tem luvas, salários altos, então contratações bem caras. Nesse pacote todo, a torcida quer saber como é que fica a situação de reforços. Aí tem uma informação dos companheiros do site GE de que o Flamengo teria interesse em Roger Guedes, atacante que está no futebol do Catar e fez sucesso no Corinthians, passou pelo Palmeiras, enfim, aqui no futebol brasileiro. Seria uma substituição ali ao Gabigol, que é uma das prioridades do Flamengo para 2025. A informação é dos companheiros do GE, mas o Flamengo primeiro está dando aquela mapeada, aquela observada internamente para depois olhar para o exterior para saber como é que tudo vai se desenhar. Então está mais nessa batida aí, Flamengo observando. E hoje, só para completar, Glaucia, antes de te devolver, no início da tarde, a nova gestão do Flamengo divulgou uma nota pedindo aos fornecedores do Flamengo, quer dizer, quem tem contrato, presta serviços, para não celebrar nenhum tipo de novo contrato, assinar nenhum tipo de novo vínculo ou fazer alteração contratual nos já existentes até o dia 1º de janeiro de 2025, quando de fato a nova gestão assume, porque ela vai querer revisar, olhar tudo certinho. Então não pede que não assinem nada com essa gestão que já está saindo, deixando o clube. E aí vai ao encontro aí que a gente está falando, dessa questão de observar, reformular tudo, departamento de futebol, também a questão financeira, observar. Então é o Flamengo dando passo a passo para a temporada 2025 e até o novo triênio com Luiz Eduardo Batista, o BAP. Glaucia. Boa, Pedro. Obrigada, amigo. Boa sequência por aí, trazendo as informações do Flamengo. Tem mais apuração dessa história com o Roger Guedes no nosso site. Tá lá, no espn.com.br.
as condições de Roger Guedes para pensar no seu retorno ao Brasil. De fato, houve aí uma conversa, mas, claro, também algumas condições. Roger Guedes, que também tem um salário bom, né, meus queridos? Interessante no Al Rayyan jogando no Catar, então isso é óbvio que também pesa e pesa muito. Por falar nisso, olha os números do Roger Guedes nas temporadas de 23, 24, 24, 25. Na temporada anterior, 28 jogos com 23 gols, 4 assistências, 92,2 minutos para participar de um gol. Na atual temporada, 21 jogos, 11 gols, 1 assistência, 150,8 minutos para participar de um gol. 28 anos para o Roger Guedes. O nosso teleiro traz ali, já realizou o sonho, porque foi assim que ele saiu aqui do Brasil, quando se despede do Corinthians, falando que tinha o sonho de jogar no Catar. E aí, será que esse sonho já foi realizado? Dá para voltar ao futebol brasileiro, Roger Guedes? Eu achei até que ele tivesse mais idade. 28 anos ainda, está num momento auge aí de carreira, né? O sonho da independência financeira foi realizado. Aquele pezinho de meia bom, os dois, né? Não é um só, não. E ele é profissional, né? Teve Tá uma ótima proposta e foi. Não julgo, não. Opção do Roger Guedes. Falando sobre o Roger, eu acho muito bom jogador, ele mostrou isso no Corinthians. É um cara também com um perfil polêmico, difícil de lidar. E talvez o Flamengo busque um substituto nesse sentido para o Gabigol, né? De um cara que pode ter uma aproximação muito boa com a torcida do Flamengo, representar a torcida do Flamengo dentro do campo. Só que eu acho que ele é um perfil que, se você bota o Roger Guedes no banco, você tem problema. E eu não sei se ele vai ser titular nesse Flamengo com o Pedro voltando. A questão é que o Pedro vai demorar para voltar, só no meio de 2025. Ele hoje no Catar, eu fiz jogo dele recente no Al Rayyan, ele joga como um 9, mas ele tem muita liberdade para voltar, para ser também um 10. Ele é o dono do time. Hoje eu enxergo o Roger ou como um 9 ou jogando como um segundo atacante. Pode ser um esquema do Flamengo. Jogar no 4-4-2 ali, ele jogando junto com o Pedro. Acho que se encaixa. Tecnicamente, acho um ótimo jogador. E aí é uma contratação até com o perfil da antiga gestão, mais com grife, né? Um cara mais renomado. Eu acho que o Flamengo talvez ele possa ser um pouco mais criativo para achar um jogador talvez mais barato, mas jovem, com potencial para crescer, com potencial e uma personalidade melhor para você, lidar com uma possível reserva ali do Pedro. Mas seria um ótimo reforço, assim. Tecnicamente eu acho que seria um ótimo reforço. Tem que ver se isso é viável. Não é muito fácil lidar com o Roger Guedes no banco, não. E até, Dom, que ontem a gente conversava aqui, né, Fer, no Sport Center, que o Pedro traz a informação do quanto também a nova diretoria vai ter em caixa e que, de forma, vai ter que também manejar isso, né? Talvez tirar alguns jogadores, lógico que um Gabigol saindo já dá uma boa aliviada, mas que vai ter menos dinheiro em caixa, então pensando nisso e repatriar um Roger Guedes, ele vai ter que fazer uma pedida menor, mas menor quanto, né? Eu acho que esse custo também é algo além de todo esse combo aí que o Donan falou. Eu estou muito de acordo com a leitura do Donan, assim, do aspecto técnico, eu não tenho dúvida que é um grande reforço, acho que tem tudo a ver, até pelo perfil mesmo, mais midiático que ele tem, e até por característica, porque eu vejo num primeiro momento sendo o cara ideal para substituir o Pedro e com essa possibilidade, ainda mais com o talento que o Felipe Luiz tem de encaixar a sua equipe, eu acho que ele conseguiria encontrar formas. Falando disso, até lembrei agora na época do Corinthians, da dificuldade no primeiro momento de Roger Guedes e Yuri Alberto, e você acabou encontrando solução dentro do Corinthians, tanto que ele sai do Corinthians sendo o protagonista do time. Então eu vejo um jogador tecnicamente indiscutível, a questão maior é nessa questão fora de campo. O investimento que se vai fazer em relação a um jogador que existe a possibilidade real de ter um período no banco. Imagino que vai ter muita rotação ali no elenco do Flamengo, sobretudo nessa temporada que a gente está falando, com a quantidade de opções e ainda também com o Felipe Luiz sendo um técnico muito habilidoso para pensar o time de diferentes formas. Então, pode ser que ele jogue numa função, às vezes, ao lado do Pedro, pode ser que ele jogue como centroavante, dependendo do que o jogo propõe, do que o jogo peça e não só... Eu acho que ele não aguenta mais. No Corinthians tinha muita dificuldade nesse aspecto eu concordo. E ainda mais pelas opções também que o Flamengo tem à disposição no elenco. Talvez seja o cara para jogar mais atrás
do Pedro ou sendo o camisa 9. E o cara da frente, né, Dom, que no Flamengo ele tem que se sacrificar muito sem a bola, porque a pressão começa alucinante lá na série de bola adversária. E tá aí algo que o Felipe Luiz não renuncia, sobretudo no momento de cansaço do Flamengo na temporada, e ele não renunciou. Tanto que ele falou, olha, eu vou correr esse risco, mas é a forma como eu vejo de futebol que eu entrego. Então, esse aspecto da intensidade sem a bola, da possibilidade de ser o banco, acho que esse é o ponto que gera um pouco de dúvida em relação ao sucesso que essa contratação teria. Porque, tecnicamente, pensando no encaixe desse time com a bola, acho que tem tudo para dar muito certo. Pedro Henrique Torre também acompanhou todo esse processo eleitoral no Flamengo. Na última segunda-feira, BAP eleito presidente para o novo triênio no clube. E ele vai trazer para a gente na reportagem aí quais são os principais desafios dessa nova administração do Flamengo. Presidente novo e expectativa de uma era nova. 1.731 votos fizeram de Luiz Eduardo Batista, o BAP, o novo mandatário pelo próximo triênio. Vocês são demais! Vice-presidente nas gestões de Eduardo Bandeira de Mello e Rodolfo Landim, BAP chega ao cargo mais alto do clube com missões importantes a cumprir. A chegada de BAP ao poder promete mudanças significativas no Flamengo, especialmente em duas áreas. Futebol, com um discurso de profissionalização total, e também nas finanças, quem sabe com um aperto de cintos que parece se fazer necessário na visão de quem assume o clube. E a gente vencer esse pleito é fantástico, em cima de propostas, com propostas claras para o Flamengo. Enfim, muita coisa que a gente quis fazer ao longo do tempo e que por algumas razões não aconteceram. Eu tenho certeza agora que a gente vai dar conta disso e a gente vai fazer o Flamengo mudar de patamar novamente. Nada é tão simples. A previsão é de que o clube tem apenas 3 milhões de reais em caixa ao fim do ano. Em um estudo preliminar das finanças, a equipe de BAP entende que tocar o caixa no primeiro trimestre de 2025 vai ser um desafio. Por isso, vendas de atletas podem acontecer ou empréstimos surgirem como alternativa, o que, claro, aumentaria o endividamento. O futebol entra no pacote. Os investimentos devem ser mais comedidos. José Boto, português, ex-Benfica e atualmente na Croácia, conversa para ser o novo diretor de futebol. Felipe Luiz deve permanecer, como o BAP já tinha dito à ESPN, após o debate em novembro. A posse da nova diretoria vai ser em 18 de dezembro. BAP chegou ao poder apoiado por nomes como Rodrigo Tostes, vice de finanças nas gestões de Bandeira de Mello e Landim, e Flávio Willemann, vice-geral eleito e vice-jurídico na gestão Bandeira de Mello. Aí tivemos uma proposta sufragada de Flamengo, que é uma proposta de profissionalização, de remodelação do estádio, de manutenção de uma competitividade esportiva sem nos tornarmos SAF e também de construção do nosso estádio. O BAP tem defendido isso tudo a partir de uma profissionalização de ponta a ponta. A vitória nas urnas foi expressiva. O caminho vai ser longo. O novo Flamengo se apresenta para o próximo triênio. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, que a imprensa repercutiu, falou sobre um chapéu que o Flamengo quer dar aí no Palmeiras, né? Contratar aí Boto, né? Um cara que comanda a base aí do Palmeiras, que revelou bastante jogadores aí e que vem tendo uma sequência muito boa, né? Porque o Palmeiras na base vem ganhando muitos campeonatos, mostra que a base deles é bem orquestrada, bem administrada, e com isso o Flamengo quer trazer ele para o Flamengo aí, né? BAP já deixou bem claro que pode pegar até a multa dele, e com isso profissionalizar ainda mais o Flamengo. E outra notícia é sobre Roger Guedes, né? Que também está na mira do Flamengo, o interesse é muito grande. O Flamengo tem ele como plano principal a contratação desse jogador, porque Gabigol não joga mais no Flamengo, né? Já está indo aí praticamente para o Cruzeiro, e assim o Flamengo precisa de um jogador urgentemente para essa posição. E essa posição
que entra agora é Roger Guedes, né? Um jogador principal aí que pode pintar no Mengão. E ele tem ótimos números, né? Faz uma função muito boa. Ele também pode ser versátil, pode jogar também ali se movimentando mais, né? Ele é um pouco diferente de Gabigol, que era um jogador mais central. Pedro também. Então, um jogador que vai ajudar muito o Flamengo. Qual a sua opinião, torcedor? Nos comentários pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.